Bom dia, estamos mais uma vez nesse dia que o Senhor nos deu para estudar na Escola Bíblica Dominical texto das Sagradas Escrituras. Que bênção poder falar do amor de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo e compartilhar com você que pertence a uma igreja, você que também talvez não pertença a nenhuma igreja evangélica, não seja membro de nenhuma igreja evangélica. Todos vocês estão convidados a estudar conosco a palavra do Senhor. O nosso texto de hoje é Colossenses, capítulo 2, versículo 16, até o versículo de número 23. Colossenses, capítulo 2, versículo 16, até o versículo de número 26. E o nosso tema de hoje é esse que está exposto aí: cuidado com o legalismo. Antes, porém, vamos ter uma palavra de oração para que a gente comece o nosso estudo, que vai ter duas partes. Na primeira parte, nós vamos trabalhar um pouco com a questão do contexto da igreja de Colossos, para a qual foi escrita essa carta do apóstolo Paulo, para que a gente entenda um pouco do contexto, né? E depois nós vamos meditar no texto, nas lições que esse texto nos ensina a respeito do legalismo. Então, que Deus nos ajude nesse dia. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor bendito, nós queremos primeiramente te agradecer, ó Pai, pela bênção que o Senhor nos dá de glorificar o teu nome através do estudo da tua palavra. Obrigado por aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, por aqueles que vão participar, vão ler, meditar, ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine o coração dessas pessoas. Nós pedimos também perdão pelos nossos pecados, que o teu Espírito Santo purifique o nosso coração através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que com o coração purificado, ó Deus, com os corações purificados, nós possamos estudar a palavra de Deus. Em tudo, ó Pai, glorifica o teu santo nome, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos olhar primeiramente um pouco para o contexto da nossa carta, mas antes é sempre bom lembrar a respeito do nosso tema, que nós vamos entrar depois de falarmos um pouco do contexto. Você já deve ter reparado em algumas igrejas quanto a algumas exigências que algumas igrejas fazem relacionados às vestes, relacionados ao cabelo das mulheres. Você já deve ter reparado nisso, né? Algumas igrejas proíbem mulheres de cortar o cabelo, por exemplo. Outras proíbem os homens de usar barba ou de usar bermuda, e assim por diante. Todas essas exigências, aqueles que estudam um pouco a Sagrada Escritura já conseguem perceber que essas exigências não estão na Escritura. É óbvio que a Escritura ela faz algumas exigências em relação a veste, sim, só que não no sentido do tipo de veste que a pessoa tem que usar, né? Não no sentido de minúcias. E quando nós olhamos para estas regras, estas orientações, esses pedidos que são impostos por muitas igrejas, que não estão nas Sagradas Escrituras, nós devemos entender primeiro que isso é antibíblico, né? Se não está na Escritura, não deve ser exigido. E o nome disso é legalismo. Legalismo é quando a pessoa vive exigindo regras de outra, né? Baseado aí em uma suposta religiosidade, e essas regras não estão na Escritura. Ou se estão, não são regras que valem mais para a igreja. Então, sobre isso que nós vamos estudar através desse texto das Sagradas Escrituras. Todavia, nós temos que, pelo menos, falar um pouco sobre o contexto desta carta, este pouco aí relacionado à questão da fundação da igreja de Colossos e o problema da igreja de Colossos, o problema que havia, o problema doutrinário dessa igreja que fez com que o apóstolo Paulo escrevesse uma carta para esta igreja. Então, vamos olhar primeiramente para a questão da fundação. Quando nós olhamos para a fundação dessa igreja, é necessário salientar que não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja em Colossos. Essa localidade ficava na Ásia Menor. Paulo passou por diversos lugares em suas viagens missionárias. Em todas as 4 viagens que Paulo fez, ele fez 3 viagens missionárias gerais e uma viagem, nós sabemos, até Roma. Então, Paulo não fundou essa igreja em Colossos. Tudo indica que o apóstolo ficou sabendo de uma determinada situação que estava ocorrendo nessa igreja através de um obreiro chamado Epáfras. Epáfras, sim, poderia ter sido convertido através do ministério do apóstolo Paulo ou de outro apóstolo. Nós não sabemos detalhes sobre isso, mas nós temos a convicção
ou na verdade tudo indica que foi Epáfras que levou a situação da igreja de Colossos ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse então doutrinar ali, pudesse enviar uma carta para aquela igreja inspirada pelo Espírito Santo, tratando dos problemas. Sendo possivelmente Epáfras o obreiro dessa igreja, ele vai até a prisão onde Paulo se encontrava no momento encarcerado. É bom a gente lembrar que quando Paulo esteve encarcerado, preso por pregar o evangelho, a primeira vez que ele esteve preso em Roma, ele escreveu ali algumas cartas, entre elas essa carta aqui à igreja de Colossos. Provavelmente então Epáfras levou essa situação até o apóstolo Paulo, falando ali dos problemas da igreja. E é muito interessante que mesmo na época em que Deus se revelava de uma forma mais sobrenatural, né, às pessoas, Deus usava de elementos ordinários, ou seja, de elementos do dia a dia para revelar a sua vontade. Então, Paulo ficou sabendo dos problemas de Colossos através de uma pessoa que foi lá falar dos problemas da igreja para ele. Bom, isso diz respeito à fundação desta igreja. Uma outra questão importante que nós devemos pensar um pouco também é a respeito do problema que havia nessa igreja. O relatório de Epáfras ao apóstolo Paulo não era um relatório de todo ruim, não era só problema. Os crentes ali, pelo que mostra a carta, eles estavam progredindo na fé, progredindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas alguma coisa estava ameaçando a igreja. Falsos mestres estavam pregando um ensinamento perigoso, apelidado por alguns estudiosos por causa da sua difícil definição. É difícil definir que tipo de ensinamento era esse, apelidado por alguns de o problema de Colossos. Paulo então escreve essa carta, que nós vamos estudar um trecho dela, como uma resposta contundente a este problema, a esta heresia ou a estas heresias, depende de como nós encaramos esse problema. Mas que heresia era essa? Será que, apesar de ser uma heresia obscura, de difícil definição, nós podemos saber alguma coisa a respeito dessa heresia? Sim, essa pergunta é uma pergunta bastante pertinente e acredito que nós podemos saber alguma coisa a respeito dessa heresia. De 100 anos para cá, os estudiosos começaram a debater de forma mais intensa a respeito da identidade desse problema. Apesar disso, não é possível nomear esse problema com exatidão, né? Alguns querem nomear o problema de Colossos dizendo é o gnosticismo. Pode ser que seja, que tem elementos do gnosticismo, mas nós não podemos, não é fácil dar um nome para esse problema, para essa heresia de Colossos. Não seria surpresa, irmãos amados, que se esse erro procedesse do paganismo e do judaísmo, veja, duas fontes, né? Uma fonte judaica e uma fonte pagã grega, né? Ou até mesmo uma mistura dessas duas fontes, porque adeptos de vários deuses pagãos iam até a cidade de Colossos para oferecer sacrifício ali. Então era uma cidade influenciada, sim, pelo pensamento grego, pagão, mas era uma cidade influenciada também por sinagogas judaicas. Por isso essa heresia de Colossos poderia ter aí essa característica pagã e judaica. É possível dizer com certeza que os seguintes elementos faziam parte desse problema que essa igreja estava vivendo. Eu quero destacar alguns elementos para que você acompanhe comigo como era difícil definir com palavras simples sobre esse problema que essa igreja estava atravessando. Mas veja, os elementos deste problema. Quais eram os elementos? Primeiro, um tipo de filosofia falsa. Então nós não sabemos que esse problema tinha a ver com uma filosofia falsa. O que é uma filosofia falsa? Uma ideia, um modo de ver o mundo que está errado. Uma ideologia, né, numa linguagem mais moderna. Isso é denunciado no versículo 8 do capítulo 2, e Paulo fala sobre, ele cita isso dizendo que isso era filosofia e vãs sutilezas. E também a palavra rudimentos do mundo. Então isso aponta para uma espécie de pensamento, filosofia ou ideologia falsa. Mas havia também, neste problema de Colossos, uma espécie de cerimonialismo judaico. Isso é denunciado pelo apóstolo Paulo nos versos 11, 16, 17 do capítulo 2 e no verso 11 do capítulo
3. Também havia, relacionado a este problema, uma incomum espécie de reverência aos anjos. Dentro de todo esse pacote de problema aí, esses falsos mestres estavam ensinando, inclusive, as pessoas a adorarem, a venerarem ali anjos. Isso está no versículo 16 do capítulo 1 e nos versos 15 e 18 do capítulo 2. Também, para piorar a situação, havia uma espécie de ascetismo. Ascetismo é quando se prega que nós temos que deixar de fazer alguma coisa, abrir mão de algumas coisas para poder ser mais santo. Abrir mão de coisas que a Sagrada Escritura não proíbe. Então, beber, comer e assim por diante. Nós vamos tratar mais disso um pouco mais no nosso texto. Paulo denuncia esse ascetismo nos versículos 20, 21, 22 e 23 do capítulo 2. E além de tudo isso, dentro deste problema, dentro desta heresia, ou desse conjunto de heresias que havia em Colossos, talvez o mais grave é que tudo isso acabava diminuindo a pessoa de Jesus Cristo. Essa falsa crença, ou esses vários elementos dessa falsa crença, faziam com que as pessoas prestassem menos atenção em Jesus Cristo. Acabassem valorizando coisas secundárias e diminuindo a pessoa de Jesus Cristo. Daí o grande perigo dessa heresia e daí o porquê o apóstolo Paulo começa esta carta logo no capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso de número 26, trazendo uma espécie de hino de exaltação ao nosso Senhor Jesus Cristo, colocando Jesus no seu devido lugar, ou seja, acima do principado, acima de potestades, como cabeça da igreja, como Senhor da criação, como o Senhor da salvação e assim por diante. O que fica perceptível, apesar dessa dificuldade de identificarmos o problema de Colossos, o que fica perceptível é que Paulo estava combatendo uma espécie de sincretismo com elementos pagãos e elementos judeus. O que é um sincretismo? Uma mistura, uma mistura de crenças. Então Paulo estava combatendo ali uma heresia que se caracterizava por uma mistura de crenças, que parte dessas crenças erradas tinham influência judaica e outra parte dessas crenças erradas tinha origem pagã, tinha origem ali na filosofia, no pensamento greco-romano. Bom, tendo trabalhado com essas questões contextuais que nos ajudam a entender melhor o texto, nós vamos agora para o nosso texto das Sagradas Escrituras, que é Colossenses, capítulo 2, versículo 16 até o versículo 23. Então, abra sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 até o versículo de número 23. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Diz o seguinte, a partir do versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não anuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor contra a sensualidade. O que nós podemos trabalhar com esse texto é a realidade do legalismo. Então, por isso esse é o nosso tema, né? Cuidado com o legalismo.
Por que é que nós temos então que tomar cuidado com o legalismo de acordo com esse texto? Quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Começando pelo versículo de número 16, nós aprendemos que o legalista, ele julga baseado em regras ultrapassadas, regras que já passaram, regras que não estão em vigor na igreja, né? Como, por exemplo, não coma isso, não beba aquilo e algumas coisas que nós vamos comentar aqui. Por isso, destaque aí, ninguém, pois, vos julgue. Paulo está trazendo aí um conectivo de explicação, o pois, porque ele vem falando coisas anteriormente, especialmente ele vem falando sobre a superioridade de Cristo, o que ele é, o que ele fez pelos crentes, o que ele fez por aqueles crentes em Colossos. É como se ele dissesse, então, ó, por causa da superioridade de Cristo, ninguém tem o direito de julgar vocês por causa de regras, ou usando como pretexto regras que são regras ultrapassadas, ou seja, regras que caíram quando Jesus veio. Com base nessa realidade, Paulo agora ordena aos crentes em Colossenses que eles não permitam que ninguém o julgue. Aqui nós precisamos nos perguntar de que tipo de julgamento o apóstolo Paulo está falando. O que é julgar? A palavra julgar na Escritura tem o sentido de avaliar. Avaliar como certo ou como errado. As pessoas usam muito essa frase, né? Olha, não julgue. Às vezes, essa frase é usada num contexto errado e de uma forma errada. Julgar, então, é avaliar se uma coisa é certa ou errada. Nós temos o direito de julgar? Sim, claro, pois Deus nos deu uma mente, Deus nos deu percepções, Deus nos deu as Sagradas Escrituras e através de tudo isso nós podemos avaliar uma coisa para ver se essa coisa é verdadeira ou não. O próprio Cristo falou para que a gente avaliasse os falsos profetas, né? Para saber se os profetas eram verdadeiros ou não. Nas cartas nós vemos diversos textos das Sagradas Escrituras que nos dizem, olha, não acredite em qualquer espírito, não acredite em qualquer profecia, você deve julgar, ou seja, você deve avaliar de acordo com a Escritura para ver se isso é certo ou errado. Há muitas passagens na Escritura que demonstram isso, demonstram a necessidade de julgar. Mas o que então Paulo está proibindo aqui? Paulo está dizendo, não permita que ninguém julgue vocês. Porque o julgamento dessas pessoas, desses falsos mestres, era um julgamento não baseado na Escritura. Eles não estavam avaliando o comportamento daqueles crentes baseados na Escritura Sagrada e na realidade do Evangelho. Eles estavam até mesmo usando textos da Escritura, só que textos que falavam de regras ultrapassadas. Portanto, estes falsos mestres estavam usando um padrão de julgamento errado. Por isso o apóstolo Paulo diz de uma forma contundente, não permita que ninguém vos julgue, não permita que esses falsos mestres julguem vocês através dessas regras ultrapassadas. E dentre estas regras, ainda no versículo 16, eu vou destacando algumas coisas aqui do texto, por causa da comida e da bebida. Ora, ninguém deveria julgar os crentes por causa da comida e da bebida. Provavelmente, estes falsos mestres, como apontam muitos estudiosos, eles não comiam determinados tipos de comida, especialmente carne, e não bebiam, não faziam uso de bebida alcoólica, especialmente o vinho. E eles achavam que pelo fato de eles não comerem carne, não beber vinho, eles eram mais espirituais, mais abertos às revelações ou a um conhecimento mais profundo do que aquele obtido pelas Escrituras Sagradas. Então esses falsos mestres diziam até que eles eram maiores do que os apóstolos, porque eles abriam mão de algumas coisas, porque eles evitavam determinado tipo de bebida. Veja, Paulo está dizendo, não permitam que esses mestres vos julguem baseado em regras que não estão nas Escrituras, ou que já estão ultrapassadas. Sim, existiam leis no Antigo Testamento baseadas na questão dietética, né? De não comer determinados tipos de comida e também determinados tipos de bebida, mas quando surge a completude da revelação de Cristo Jesus, nós vemos que essas coisas cerimoniais, elas caíram por terra. Hoje, sabemos que, na verdade, sempre foi assim, mas isso é revelado através de Cristo. Uma pessoa não é mais santa, não é mais crente, porque come determinado tipo de comida, ou porque evita determinado tipo de comida ou de bebida. Veja, o próprio apóstolo Paulo está dizendo isso. Não deixe que ninguém julgue você, por causa de uma regra que Jesus não estabeleceu.
Outro destaque do apóstolo Paulo é em relação às cerimônias. Não deixe que ninguém te julgue por causa do dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Isso aqui é uma referência às grandes festas do Antigo Testamento, nas quais todo o povo de Deus tinha que peregrinar até Jerusalém para celebrar essas festas. A lua nova era também uma festa judaica. Além desses eventos aqui, os falsos mestres também observavam o que parece ser aqui o sábado, só que não era o sábado no sentido moral. Nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso, mas no sentido cerimonial, né? Exigia que as pessoas guardassem o sábado e guardassem também as cerimônias que estavam atreladas ao sábado do Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo aqui é que o legalista, ele julga baseado em regras ultrapassadas. E por isso, então, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos aceitar esse tipo de julgamento. Outra parte interessante, essa já é do versículo 17, que eu estou projetando aqui, diz o seguinte: porque tudo isto tem sido sombra das coisas que há de vir, porém o corpo é de Cristo. Todas essas regras eram apenas sombras que apontavam para Cristo. Que regras? As regras cerimoniais do Antigo Testamento. Não comer, não beber, o guardar alguns tipos de dias. A expressão que está traduzida aqui na nossa Bíblia como corpo é de Cristo é traduzida em outra versão como a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo usa aqui a metáfora da sombra para mostrar que a sombra não é o corpo. A ideia aqui é o seguinte, que antes de Jesus vir, os crentes não tinham o corpo, tinham somente a sombra. Uma vez que você tem o corpo, e isso até mesmo é uma referência à encarnação de Cristo, né? Uma vez que você tem o corpo, você não precisa mais da sombra. Uma vez que você tem a realidade, você não precisa mais de coisas que são menores do que a realidade. Todas as vezes que os crentes usam estas cerimônias, estes símbolos ultrapassados, eles estão deixando de se apegar a Cristo, que é a verdadeira realidade. Por isso, nós devemos fugir de obedecer, de se sujeitar e até mesmo de abraçar ou querer que outras pessoas abracem regras que já não fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. É óbvio aqui que não estou me referindo à lei moral, pois a lei moral ela ainda prevalece. Isso é óbvio. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, eles ainda servem para a igreja. Nós ainda temos os 10 mandamentos como um padrão moral, inclusive o 4º mandamento, que é dedicar um dia de descanso ao Senhor. O texto não está falando da lei moral, o texto está falando de questões cerimoniais que já passaram e aqueles falsos mestres queriam exigir essas coisas com um suposto aí, uma suposta finalidade de piedade. Por isso, amado irmão, amada irmã, não aceite o julgamento de alguém que se baseia em regras ultrapassadas. Não aceite o julgamento de alguém que não fala de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Não aceite práticas que focam em símbolos e sombras, quando tudo que nós precisamos é de nosso Senhor. Por outro lado, nós devemos, por outro lado, aceitar ser julgados pela Escritura. Quando um líder nos orienta de acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com o Evangelho, é como se o próprio Deus estivesse nos orientando. Por isso nós devemos aceitar. O fato de Paulo estar dizendo que eles não deveriam deixar ser julgados por pessoas que usam regras ultrapassadas, não significa que o crente pode ficar à mercê de sua própria vontade. Uma prova disso é que o próprio apóstolo Paulo está usando a sua autoridade apostólica para dizer para aqueles crentes qual a melhor orientação para a vida deles. O segundo ponto que eu quero compartilhar com todos é que o legalista ele está desligado de Cristo. O legalista ele está desligado de Cristo. Essa é uma palavra muito forte, né? Uma expressão muito forte. Poxa, uma pessoa então que vive desta maneira, como um falso profeta, exigindo que as pessoas façam algo que não tem base em toda a Escritura, ele está desligado de Cristo. Veja, Paulo diz no versículo 18:
ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ou seja, ninguém queira ser o juiz na vida de vocês. Após falar das regras ultrapassadas, Paulo agora fala do modo de vida dos falsos profetas, daqui em diante, né? Ele vai falar um pouco de como era a vida desses falsos profetas, desses falsos mestres, o que eles usavam que não estavam de acordo com a Escritura. A vida deles era uma vida de mentiras. Então Paulo vai dizer o seguinte, após falar dessas regras ultrapassadas, Paulo vai falar do modo de vida e Paulo vai usar aqui expressões duras de condenação. Essas pessoas que estavam fazendo árbitros ou se fazendo árbitros contra os colossenses tinham algumas características e eu quero compartilhar essas características aqui mostrando que eles estavam desligados de Cristo. Uma característica importante, ainda no versículo 18, é que eles usavam isso com pretexto de humildade. Pareciam pessoas piedosas, pareciam pessoas que mereciam créditos. Eles tinham prazer na aparência da humildade. Na época de Cristo, os fariseus eram assim. Eles faziam de tudo para que as pessoas o notassem, eles faziam de tudo para aparecer diante dos homens, para que as suas supostas boas obras aparecessem diante dos homens, mas Jesus disse a respeito desses fariseus que eles eram como sepulcro caiado. Eles pareciam bonitos por fora, mas por dentro eles eram podres. Essa é uma das características desses falsos mestres. Eles usavam essas falsas ordenanças, essas falsas orientações, como uma suposta piedade, aparentavam ser piedosos, porque deixavam de comer, porque deixavam de beber, porque deixavam de fazer algumas coisas, mas o que Paulo está dizendo aqui é que isso era apenas um pretexto. Eles estavam, na verdade, desligados de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo continua dando algumas características aqui que eu quero destacar. E nós vamos destacar isso na segunda parte do vídeo. E essa segunda parte, o link vai ficar disponibilizado aqui embaixo no YouTube. Você vai clicar e vai acompanhar o desdobramento deste ensino. Então, até o segundo vídeo. Que Deus te abençoe.